E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está iniciando aí nossa última aula relacionada ao sistema nervoso central, né? Vimos vários e vários assuntos aí, vimos analgésicos opioides, antidepressivos, ansiolíticos, né? Vimos vários e vários assuntos e hoje a gente está encerrando aí com a nossa aula dos antiepiléticos, agentes antiepiléticos. Então nessa aula a gente vai estar evidenciando a diferença aí entre convulsão e epilepsia. A gente vai estar mostrando aí os principais mecanismos associados com as inibições das crises convulsivas. Vamos mostrar aí os principais tipos de convulsão e crises convulsivas. E a gente vai estar mostrando aí as classes farmacológicas associadas aos agentes antiepiléticos. Tá? Então a gente vai ver que são 4 classes, ou 3 principais e uma que ela é mais com medicamentos que têm vários mecanismos de ação que ainda não tiveram seus mecanismos evidenciados, tá? Então, para a gente iniciar aí a aula agente antiepiléticos, a gente tem aí um caso clínico. Diz o seguinte: uma mulher de 28 anos de idade que estava sendo tratada de um distúrbio convulsivo diz ao médico que está grávida de 2 meses. Ela teve crises de ausência no passado, mas atualmente suas crises são tônico-clônicas generalizadas. Você vai ver aí o que é tônus, o que é clônus. Ela tem em geral 2 ou 3 convulsões generalizadas por mês e diz que teve apenas um episódio nos últimos 2 meses e imagina se deveria parar sua medicação. Está tomando oxcarbazepina, ácido valproico e etosuximida. 3 medicamentos aí bastante conhecidos, né? Cada um com um mecanismo de ação específico, sendo que o ácido valproico ele tem mais de um, inclusive. E a letra A diz: algum dos agentes que a paciente está tomando é claramente mais teratogênico que outros? Aí a gente vai ver também que dentro desse assunto, né, assunto dos antiepiléticos, um grande problema que existe é exatamente a prescrição desses fármacos a mulheres que estão gestantes. Tá? Há um grande problema porque grande parte deles é contraindicado na gestação por motivo de causa teratogenicidade. E a gente vai ver que principalmente os problemas causados são distúrbios de natureza de formação do tubo neural. Tá? Um deles aí, por exemplo, é a espina bífida. E a gente tem um outro que é a fenda palatina. Tá? Então, um outro distúrbio também que acomete muito crianças que são geradas em gestantes que são epiléticas, tá? Que têm crises convulsivas, que são epiléticas. E a letra B diz: tem alguma importância a aparente incidência diminuída de convulsões durante a gravidez? Né? E como você proporia tratar essa paciente? Então, são alguns dos questionamentos que se faz dentro dessa terapia. Tem até um tópico específico que eu coloquei nessa aula para falar só sobre essa parte da terapia anticonvulsivante ou antiepilética em gestantes, tá? Então vamos seguindo. E um outro caso clínico ele diz: um menino com 9 anos de idade foi encaminhado para avaliação neurológica devido a episódios de aparente confusão. Desde o último ano, a criança vem sofrendo episódios durante os quais apresenta olhar vago e não responde aos questionamentos. Além disso, parece levar vários minutos até que se recupere dos episódios. Qual seria o tipo de crise desse paciente? A gente vai levar em consideração que é um paciente de 9 anos de idade. Tá? E pergunta qual seria o tratamento mais apropriado para o paciente. Então vamos seguindo aqui que a gente pode responder adiante. Então, o que é epilepsia? A epilepsia ela é uma anormalidade neurológica comum e crônica, tá? Que afeta 1% da população humana. Ou seja, é uma parcela aí bem grande da população, né? Então, a gente for considerar em números absolutos, né, tratando aí a população mundial, 1% da população sofrer disso é muita gente que sofre, tá? Fora que no primeiro episódio que teve, a segunda convulsão que veio, já se inicia um tratamento, tá? Para se separar o que é isolado daquilo que é patológico. Né? Porque às vezes a própria febre ela pode induzir convulsões. Né? Você vai ver, por exemplo, que é o maior causador, assim, no geral, no público infantil, né? O público pediátrico, é exatamente a febre. Diz também que é uma doença que geralmente dura toda a vida, caracterizada por crises epiléticas ou convulsões recorrentes, tá? Com perda de consciência e ou amnésia. É muito comum que a pessoa tenha a crise, né? Isso gera até um certo preconceito, que a pessoa tenha a crise e que venha seguido sair de uma perda de consciência até uma amnésia. A pessoa não se lembre, por exemplo, o que aconteceu, né, durante esse episódio de crise
convulsiva. E aí diz que a epilepsia é o segundo distúrbio neurológico mais comum. Isso não é um consenso, tá? Há quem diga que é o terceiro distúrbio neurológico mais comum. Diz que o primeiro, por exemplo, são as doenças de origem vascular, né? A primeira. A segunda, alguns autores dizem que é o mal de Alzheimer. E a terceira disse que é a epilepsia. Tá? Mas alguns autores dizem também que era a segunda. Então eu coloquei aí, por esse autor que eu peguei, o segundo distúrbio neurológico mais comum. Disse também que ela tem uma prevalência de 5 a 10 por 1000 pessoas na população, sendo mais frequente na infância, eu já tinha falado a vocês, incidência de 0,3 a 0,5%, e vai acometer mais os homens do que as mulheres. Tá? Isso é muito relativo porque são algumas condições que afetam mais os homens do que as mulheres. A convulsão ou crise epilética, então não confundam, epilepsia com crise, tá? Convulsão ou crise epilética e epilepsia a doença. Então, convulsão e crise epilética a gente pode tratar como o episódio, o sintoma, tá? Não é diretamente a doença. Então, você ter com uma convulsão não quer dizer que você seja epilético. Só que se você é epilético, então você vai ter convulsão, que aí vai variar do tipo. Ela vai ser então uma alteração transitória do comportamento causada pela ativação desordenada, hipersincrônica e ritmada de populações de neurônios cerebrais. E é um evento de natureza paroxística. Tá? Ou seja, hipersincronia, ritmação e desordenação. Então podemos dizer que é um evento de natureza de hiperestimulação do sistema nervoso central. E se a gente trata como hiperestimulação do sistema nervoso central, então podemos dizer até que são excessos de despolarizações em populações neuronais que geram essa tal dessa hiperestimulação do sistema nervoso. Consequência disso, então, é a perda do controle do mecanismo inibitório, em que a pessoa, na verdade, isso é a consequência, e as causas podem ser a perda do controle do mecanismo inibitório, né? Ou seja, se há uma perda da inibição, então você vai gerar excitação, estimulação. Ou um excesso de excitabilidade neuronal. Um excesso de excitação vai gerar também excitação. Então, a fisiopatologia ela envolve isso. Ou um excesso de excitação ou uma falta de inibição. Todos os dois aí que eu falei, tanto o excesso de excitação como a falta de inibição, geram, nesse caso, excitação. E é o que a crise convulsiva, a epilepsia, elas são. Tá? Excesso de excitabilidade no sistema nervoso central. Além disso, tem-se descargas locais rápidas, excessivas e ocasionais. Aqui mostra, né, por exemplo, uma ilustração de uma pessoa durante uma crise convulsiva. Então, por exemplo, os olhos eles tendem a virar, nesse caso, a pessoa se debate, a pessoa se estica. Então, aqui mostra bem direitinho uma criança sofrendo uma convulsão tônico-clônica e vocês podem ver que ela está esticada, né, que ela está com músculos extremamente contraídos. Isso leva até a pessoa a sentir dor depois das crises, né, porque aí gera excesso de contração muscular. E aqui vocês notem que a pessoa está meio que se debatendo. Isso se chama fase clônica. Então, a mais conhecida, que é aquela grande mal, né, o grande mal ou crise tônico-clônica generalizada, a pessoa nesse caso ela se estica, ela tem excesso de contração muscular e ela começa a se debater, tá? Nesse caso, então, o que é mais correto não é você tentar, por exemplo, fazer nenhuma manobra da pessoa, porque, por exemplo, antigamente se dizia que tinha que desenrolar a língua da pessoa, né? A pessoa espuma também pela boca. Então é um episódio até constrangedor para quem já sofreu. E não se indica você estar fazendo nenhum movimento na boca da pessoa. Né? Esses músculos aqui eles são músculos de uma força extrema. Né? Então, se você colocar o dedo na boca da pessoa e ela fechar a boca, você pode ter problemas sérios. Então, o correto é você deixar a pessoa de lado, né? Manobrá-la, segurar para que ela, por exemplo, na hora que está tendo a fase clônica, né? A fase de se debater, ela não
acabe tendo nenhum dano, né, à saúde. Então, por exemplo, bater a cabeça, né, e com muita força bater o braço em algum lugar, enfim, a perna. Tá? Então, o correto é deixar a pessoa de lado e segurar a cabeça dela para que ela não se debata e imediatamente chamar um socorro. Né? Se não tiver quem faça nenhuma, nenhuma manobra, tá? Os aspectos históricos, eles dizem que em 2000 a.C. já existiam relatos de ataques convulsivos, tá? Aproximadamente 400 a.C., Hipócrates ele lança uma monografia sobre a epilepsia, que é o Corpus Hipocrático, tá? Até essa época, ela era tratada como algo de uma doença de espírito, né? E muitas pessoas eram perseguidas por terem epilepsia, né? Quando na realidade era apenas uma doença como qualquer outra do sistema nervoso central. Né? E essas pessoas foram perseguidas, né? Tratadas, por exemplo, com preconceito, era como se essa pessoa tivesse o corpo possuído por alguma divindade. Né? Essas épocas, a Idade Média, por exemplo, era é, uma idade em que se tinha muita ligação, né, com as religiões, né, com essas questões místicas. Então, até, por exemplo, chegar aí o Renascimento, o Iluminismo, né, se tem uma visão diferente, né, das doenças, né, os pensadores colocaram em prática aquilo que faziam, né, isso aí as pessoas sofreram muito. Então, por exemplo, na Idade Média, quem tinha epilepsia era perseguido como bruxa. E a orientação do Malleus Maleficarum levou à perseguição, tortura e morte de mais de 100 mil mulheres. Isso é na Idade Média, já de volta. Galeno, que viveu de 130 a 200 depois de Cristo, deduziu que a epilepsia era um transtorno do cérebro devido ao acúmulo de humores espessos, sendo que Paracelso reconhecia uma ebulição para cima dos espíritos vitais, que eram chamados espíritos animais. No Renascimento, houve então a tentativa de se ver a epilepsia como uma manifestação de doença física em lugar de uma coisa mais obscura, como era até então. No entanto, foi durante o Iluminismo que a epilepsia começou a ser considerada de forma mais moderna, com a ajuda de avanços da anatomia, patologia, química, farmácia e fisiologia. A partir disso, então, se criou um entendimento diferenciado. Né? E tanto que não era nada relacionado ao espírito e tal, né, como era uma doença de fato do sistema nervoso, que tantas personalidades aí da história da humanidade foram acometidas. Por exemplo, Van Gogh, Beethoven, Handel, que era o compositor, Paganini, que era o violinista, Berlioz, Tchaikovsky, Dostoiévski, Gustave Flaubert, que é autor de Madame Bovary, Buda, Napoleão, Alfred Nobel, Dante, Sócrates, Alexandre o Grande. Então, tantos desses aí, tantas personalidades na história foram cometidas pela epilepsia, tá? As causas que a gente vai ter aí, ou seja, eventos que são precipitantes, epileptogênicos ou endógenos, genéticos, nesse caso a gente tem aí, por exemplo, os traumas crânioencefálicos, né? Então, por exemplo, a pessoa sofre um trauma, um acidente, uma queda, né? E ela desenvolve então a convulsão. Acidentes vasculares encefálicos, né? São convulsões mais relacionadas aí a, o, a vascularização, né? A falta dela, no caso. Acidentes vasculares encefálicos podem causar infecções do sistema nervoso central, meningite, a gente tanto conhece, algumas outras, tumores, né? Fatores precipitantes a gente pode ter o estresse psicológico e físico, que o físico é a febre, tá? Então a febre pode causar sim convulsão, privação do sono, substâncias tóxicas, como por exemplo drogas ilícitas que a pessoa vem consumir, fármacos, né, que existem sim, medicamentos que causam, né, podem desencadear epilepsia, né, ou crises convulsivas, alterações hormonais também, fatores endógenos como genética e a própria maturação do sistema nervoso central, tá? Ou a falta da maturação do sistema nervoso central. Todos esses aí são associados a causas das convulsões. E essas convulsões, elas têm, do ponto de vista epidemiológico, né, fatores que influenciam mais ou menos de acordo com a idade, tá? Então, vocês podem ver aqui nessas ilustrações que coloquei algumas figurinhas em GIF, né? Por exemplo, aqui, essa figura mostra um paraquedista que sofreu uma crise convulsiva durante o salto, né? Vejam que bronca aí. Não dá para saber se isso foi uma descarga emocional
elevada, né? Eu não cheguei a procurar, mas ele sofreu uma convulsão durante o salto, ou seja, morreria facilmente. Por sorte, ele saltou com outras pessoas e as pessoas foram até ao encontro dele e provavelmente abriram o paraquedas dele ou seguraram, né? Algo do tipo. Acho que mais abriram mesmo o paraquedas dele, tá? Sofreu durante o próprio salto de paraquedas. Aqui vocês podem ver um lutador de MMA, que esses lutadores eles sofrem muitas vezes pancadas fortíssimas no crânio, né? E ele cai desacordado aqui e durante essa queda dele vocês podem notar que ele sofre uma convulsão. Vejam aqui, por exemplo, a coxa direita dele, que é bem claro nesse GIF que ela está se debatendo, né? Que ele está tendo contrações aí involuntárias enquanto está desacordado. Ou seja, sofreu uma crise convulsiva após uma pancada grande, um trauma, né? Os próprios lutadores de boxe em si, né, nas idades mais avançadas, eles desenvolvem doença do sistema nervoso central. Por exemplo, Maguila. Maguila hoje está com Alzheimer. Ou seja, trauma ele desencadeia sim problemas do sistema nervoso central. Não estou falando só que seja convulsão, mas ou epilepsia. Podem ser outros problemas também, tá? Até se brincar mais graves e mais descontrolados. Aqui essa figurinha é de um desenho chamado Pokémon, desenho japonês, que durante esse episódio ele tinha uma alternância muito grande de luzes vermelhas e azuis na tela, né? Até um tempo desse ele existia no YouTube esse episódio e o YouTube, por conta dessas crises que as crianças tiveram quando estavam assistindo esse episódio, ele retirou esse episódio da plataforma, tá? Então hoje se você procurar no YouTube não tem mais. Esse dizer que parece que era não sei o que do Porygon, que é esse Pokémon aqui, o episódio, e aí as luzes elas se alternavam com uma frequência muito alta, né, um brilho muito elevado, as luzes azul e vermelha, e aí as crianças, né, relata-se, eu não sei quanto agora de fato, mas relata-se aí a existência de vários episódios convulsivos em várias partes do mundo, as crianças que assistiam, né? Isso aí, por exemplo, também acontece naquelas luzes que o pessoal utiliza lá em boates, né? Então música eletrônica e tal, que tem aquele strobo, aquele pisca de luz, acende, apaga, aqueles globos. Então muita gente também desenvolve epilepsia não, crise convulsiva a partir disso, tá? Lógico que é um episódio, até se chegar a um quadro epilético, um segundo evento tem que acontecer, tá? E aí o correto é investigar, fazer um eletroencefalograma, verificar direitinho e observar se durante a vida a pessoa não vai ter outra crise. Aqui o episódio dos Simpsons, né? Então vocês veem que o que eu acabaram de falar aqui acontece, né? Que ele Bart está assistindo e aí uma luz bem forte aparece e ele de repente cai tendo uma convulsão. Depois a mãe dele vai e assiste também e cai tendo outra convulsão. Depois a irmã e depois o pai. Então isso gera uma hiperexcitabilidade no sistema nervoso, gerando então a crise convulsiva. Mas vamos aos fatos. Os neonatos, eles têm aí a hipóxia, o TCE, que é o trauma crânioencefálico, as hemorragias, as infecções do sistema nervoso central, a abstinência de fármacos e os distúrbios do sistema nervoso central como os principais causadores de crises convulsivas, tá? Já em lactentes e crianças, a gente tem as convulsões, né, as causas genéticas, as infecções do sistema nervoso central, distúrbio de desenvolvimento, traumatismo e causas idiopáticas, tá? Próprias infecções aí que também vão gerar quadros febris na maioria das vezes. Então, os quadros febris eles são aí grandes responsáveis pelas crises convulsivas. Nos adolescentes, a gente tem traumatismos, que já muda, né? O adolescente gosta de se arriscar, de praticar esportes perigosos, né? De andar em carro alta velocidade, né? Diversas outras coisas aí. Tem as causas genéticas também, infecções, que aí ninguém escapa de infecções, né? Tumores cerebrais e drogas ilícitas ou idiopáticas. Tá? Então, tanto medicamentos como drogas ilícitas eles podem ser causadores também de convulsões na adolescência. Nos adultos jovens a gente tem traumatismo,
adulto jovem é quase adolescente também. Abstinência ao álcool, que isso também acomete adolescente, tá? Sendo que aí é droga lícita, né? Mas não é um fármaco, por exemplo, é um tóxico, tá? Então, na adolescência também a abstinência ao álcool ela acomete, só que menos por conta já da restrição que se tem no consumo de bebida alcoólica. A gente sabe que não é proibição, é restrição, né? Porque proibido, o supermercado vende aí para quem quiser. Aqui drogas ilícitas também, tumores cerebrais e as causas idiopáticas também causam aí convulsões em adultos jovens. Nos adultos mais velhos e nos idosos, a gente tem doenças cerebrovasculares, né, o próprio acidente vascular encefálico, tumores cerebrais, abstinência ao álcool, distúrbios metabólicos, tá? Doenças neurodegenerativas e também causas idiopáticas podem gerar convulsões em adultos mais velhos e idosos. Na fisiopatologia da convulsão, como eu já falei a vocês, a gente vai ter dois fatores principais. Um, que é a perda da inibição, ou falta dela, né, um decréscimo dessa inibição, ou a gente pode ter uma excitação excessiva. E quando se fala nessa fisiopatologia, né, que a gente vai do ponto de vista molecular, a gente tem que considerar os dois principais neurotransmissores do sistema nervoso central, excitatório e inibitório. O excitatório, que é o glutamato, que a gente já tanto conheceu, e o inibitório, que é o GABA, tá? Ou seja, se vem da questão de que é uma hiperexcitabilidade, então podemos dizer que seria um excesso de atividade glutamatérgica somada a uma falta de atividade GABAérgica. Somados esses dois, então se gera uma excitabilidade neuronal ou hiperexcitabilidade. Então podemos dizer que a convulsão ela vai ser uma descarga neuronal excessiva e síncrona em determinada população neuronal. Alteração de neurotransmissores, de receptores, aliás, de neurotransmissores associados a canais iônicos, tá? Isso porque os principais mecanismos eles envolvem justamente o bloqueio de canais iônicos, bloqueio dos canais de sódio, voltagem dependentes, e os canais de cálcio tipo T, que são canais canais de cálcio que existem no sistema nervoso central, que eles têm um baixo limiar de voltagem, tá? A gente tem também a excitação excessiva pelo glutamato, como eu acabei de falar a vocês, tá aqui, ou a falta de inibição pelo GABA, ou seja, um excesso do neurotransmissor mais excitatório do sistema nervoso central e uma falta do neurotransmissor mais inibitório do sistema nervoso central. Aí nessa questão, o que é que a gente pode pensar? A gente pode pensar que ou o GABA pode não estar sendo produzido em grande quantidade ou quantidade suficiente, ou que o GABA ele está sendo recaptado, que isso acontece com qualquer neurotransmissor, recaptado para o neurônio ou para a célula da glia, ou nesse caso o que pode estar acontecendo, né, é a atividade desse neurotransmissor no receptor ela está diminuída. Então, o fármaco que mexeu numa dessas três vias do GABA, recaptação, na enzima que faça esse GABA ser sintetizado, que promova a síntese do GABA, ou a ativação do receptor GABA pelo neurotransmissor GABA, ele vai estar trabalhando nessa via. Aí a gente vai ver que aí existem os benzodiazepínicos, barbitúricos, né? A gente vai ver também o tiagabina, vigabatrina, são fármacos também que mexem nessa parte do GABA. E o glutamato, a gente vai ver que não é a maioria dos fármacos que bloqueia a atividade glutamatérgica. Tá? Isso aí, incontestavelmente, não é o maior grupo. O maior grupo ele vai justamente estar relacionado ao bloqueio dos canais de sódio, voltagem dependentes. Aí você vai dizer, por que bloquear canais de sódio? Porque justamente o canal de sódio ele é responsável por sua abertura pela despolarização. Tá? É o que gera a despolarização. E a excitação neuronal nada mais é do que uma despolarização. Tá? Então, bloqueando esse canal de sódio ou canal de cálcio tipo T, né, que é o que se chama T de transiente, é uma forma de você também diminuir a excitação neuronal. Então, a gente tem aí alterações das correntes iônicas em nível neuronal, ou seja, a entrada do sódio e do cálcio, que geram despolarização neuronal e aumento da excitabilidade. Então, você precisa bloquear essa entrada desses íons. Ou a saída do potássio ela ser ativada. Para quê?
para gerar hiperpolarização dos dendritos com consequente então diminuição da estabilidade. Lembrando a vocês que não é só saída de potássio que gera hiperpolarização. A gente já viu isso lá nos medicamentos ansiolíticos, lá nos fármacos benzodiazepínicos, inclusive, que não é a saída de potássio somente que faz hiperpolarização. A gente tem também a entrada do cloreto pelo receptor GABA, que é um canal iônico, o GABA-A principalmente, e o GABA-C, tá? Que são aí, no caso, receptores ionotrópicos. Vamos adiante. Aqui então mostra o receptor GABA e aqui mostra os receptores de glutamato. Lembrando a vocês que a gente tem três tipos de receptores de glutamato, um que a gente chama de AMPA e o outro que a gente chama de kainato, e a gente tem um receptor chamado NMDA, tá? Esse nome aí, AMPA e kainato, são nomes gigantescos. Kainato não, mas o AMPA e o NMDA são siglas para nomes bem grandes, tá? Esse glutamato que liga-se aqui no caso receptor AMPA e kainato, ele tem locais próprios de ligação. E vocês podem perceber aqui que o íon sódio ele flui para por dentro desse canal, tá? Ao passo que o potássio também sai por esse canal. E o NMDA aqui que a gente tem, né, tanto o glutamato como a glicina, que também é um neurotransmissor, né, podem se conectar aqui nesse receptor, certo? E ele também tem sítio de ligação do zinco, ele tem sítio de ligação para o magnésio, tá? E o íon cálcio que entra por ele, ao passo que o potássio sai também por esse canal. Então esse é um receptor chamado NMDA e os outros dois, ou o outro grupo, o AMPA e o kainato. E aí a gente mostra que o glutamato está associado com a excitação, ou seja, nós temos um aumento da atividade glutamatérgica na fisiopatologia das convulsões. Aqui, considerando esse receptor ao lado, vocês podem ver que isso aqui é uma esquematização de um receptor chamado GABA. Podem ver aqui que ele tem 5 subunidades. Subunidade alfa ele tem duas beta e uma gama, tá? E esse GABA ele tem um sítio próprio de ligação. Vocês podem ver aqui que é justamente aqui onde vocês estão vendo, né? No sítio B aí, na subunidade B, beta, aliás. Os benzodiazepínicos eles têm um local específico também de ligação no receptor GABA, tá? Então, o que a gente tem aí, o receptor GABA, ele tem vários locais de ligação diferentes para drogas diferentes e para substâncias endógenas. Então, vocês veem, por exemplo, que o GABA ele tem um local de ligação, o benzodiazepínico também tem, os barbitúricos têm outro local de ligação, o antagonista, que é o mazenil, né, que é o antagonista deles, o antagonista do GABA aí nesse caso, né, flumazenil, que não é competitivo, tá, porque ele tem um local específico de ligação, então a gente tem que dizer que ele é um antagonista não competitivo, é um inibidor alostérico. Então o flumazenil ele tem um local específico também de ligação no receptor GABA. Lembrando que GABA pode ser A, B ou C, sendo que A e C são canais iônicos, canais de cloreto no seu interior, e que GABA-B ele é um receptor metabotrópico, acoplado à proteína G. Então a gente tem aqui uma diminuição da atividade GABAérgica, ou seja, uma inibição da inibição, certo? E aí, passando mais um pouco à frente, a gente tem então a classificação das crises epiléticas. Elas podem ser generalizadas, quando envolvem os dois hemisférios cerebrais, ou elas podem ser focais, quando envolvem um ou outro hemisfério. Ou também podem ser não classificadas, quando não se sabe de fato qual é a causa aparente para essa crise epilética, ou convulsão, repetindo, tá? Os tipos de crise eu dividi em dois grupos, eu dividi em um que são as parciais e dois que são as crises generalizadas. A parcial ou focal, a gente pode ter três tipos. Ela pode ser parcial simples, ou convulsão parcial com sintomas simples. Ela pode ser convulsão parcial com sintomas complexos, ou convulsões parciais complexas. E existe a terceiro tipo, que é a convulsão parcial evoluindo para convulsões secundárias generalizadas, tá? Nessa questão aqui, o que o eletroencefalograma ele vai ter, ele vai manifestar? Ele vai dizer que a gente tem na simples uma descarga local contralateral, na
parcial complexa, ele vai ter um foco unilateral ou bilateral assincrônico, que é mais frequentemente na região da região temporal, e as manifestações clínicas que cada um tem. Tá? Lógico que você não vai observar, né, na minha casa vou observar uma pessoa que tenha a epilepsia e vou observar, não é você. A manifestação clínica é médica, tá? É uma área médica. Ele vai olhar o eletrocefalograma e ele vai associar com o quadro clínico do paciente para poder dar um diagnóstico. Com o diagnóstico, né, com a descoberta do tipo de crise, aí vem o medicamento correto, tá? Então, isso não se negligencia. É importante que na primeira crise se observe, tá? Na segunda crise em diante, já tem que ter um tratamento. É importante considerar esses aspectos. Elas podem ser limitadas aqui a um único membro, as condições parciais simples, a um único membro ou um grupo muscular, podem mostrar comprometimento sequencial de partes do corpo, consciência preservada, pode ter sintomas ou sinais autonômicos, como sensações epigástricas, sudorese e dilatação pupilar. A parcial complexa, ela tem comprometimento da consciência, pode ter automatismo, flashback, atividade autônoma como dilatação pupilar, rubor e piloereção. Aqui está pioereção, mas é piloereção, ereção dos pelos. As parciais evoluindo para convulsões secundárias generalizadas, a gente tem generalizar-se para as tônicas, clônicas ou tônico-clônicas. Então já é meio que uma transição. As crises generalizadas, a gente vai ter o tipo A, que é a crise de ausência, que aí a manifestação clínica no ECG, no EEG, é a poliponta em onda a 3 Hz, vai gerar no paciente breve perda da consciência com ou sem comprometimento motor, ocorre na infância e tende a desaparecer após a adolescência. A convulsão mioclônica, ela é contração súbita, breve, semelhante a choque, que são chamados abalos mioclônicos. A convulsão clônica, aliás, a tônica é embaixo, a convulsão clônica, ela gera atividade rápida e ondas lentas no eletrocefalograma e são aí clinicamente de contrações musculares repetitivas. As convulsões tônicas, elas têm ondas de baixa voltagem e uma atividade rápida, tá? Contração muscular rígida, violenta, com membros fixados, aqui como está mostrado a vocês. E tem um quadro mais recorrente, que é a convulsão tônico-clônica generalizada, também chamada de grande mal. Essa é aquela mais clássica, né? Aquela convulsão que a gente costuma associar na nossa cabeça sempre que a gente pensa numa pessoa tendo uma convulsão. Ela vai envolver atividade rápida aumentando em amplitude durante a fase tônica, interrompida por ondas lentas durante a fase clônica. Pode gerar perda da consciência, contrações tônicas agudas, confusão e exaustão. Tá? Por que gera exaustão? Porque a pessoa gasta muita energia nessas contrações musculares involuntárias a todo instante, né, durante aquele episódio. Então a pessoa fica confusa, a pessoa fica exausta, a pessoa tende a sentir dores. Tá? Existem as atônicas, que geram aqui no gráfico polipontas e ondas, certo? Há uma diminuição súbita do tônus de grupos musculares isolados ou perda de todo o tônus muscular. Por isso que chama-se de atonia, atônica, e há uma perda breve da consciência. Aqui vocês veem, né, como eu já falei, a fase tônica e aqui a fase clônica, tá? Aqui mostrando a vocês. E aqui alguns dos sintomas, né? Salivação excessiva, que é um sintoma autônomo, contração da musculatura pulmonar, o que pode gerar no paciente cianose, que ele fica meio que com a diminuição da ventilação, contração da musculatura vesical, então a pessoa pode se urinar, inconsciência e sonolência pós-crise e até o enrijecimento do corpo por conta dessas contrações que foram meio que excessivas, né? Então o paciente ele fica com muitas dores. Aqui mostra a diferença de uma crise epilética parcial ou focal, que atinge determinado um hemisfério só, e aqui é generalizado. Isso que vocês veem seria a atividade elétrica de um hemisfério e aqui é do outro. Então percebam que só quem tem essas
essa atividade elétrica elevada, né, não dentro do comum, dentro do normal, é o hemisfério que foi atingido. Então a gente diz que é focal ou é uma crise facial. E a generalizada envolve os dois hemisférios da mesma forma. Tá? Ao passo que o normal, o eletroencefalograma normal, o gráfico ele se mantém constante para os dois hemisférios. E a seleção do fármaco ideal, o que é que envolve? Né? Já estamos entrando aí no nosso campo. O primeiro passo é identificar o tipo de crise. Tá? Então, espera, né, o paciente ter pelo menos o segundo episódio, porque o primeiro não dá para saber. O primeiro, às vezes, é um evento isolado. Tá? Da segunda crise em diante, já se tem a seleção do fármaco. Então, para selecionar, precisa identificar o tipo de crise. É o primeiro passo de tudo. O objetivo é suprimir totalmente as crises. Tá? Vai iniciar-se preferencialmente com um só medicamento. Caso esse medicamento não funcione, vai se introduzir um segundo medicamento de outra classe ou mecanismo. Então não adianta, né? Eu vou colocar aí um bloqueador do canal de sódio, que tem preferencialmente esse mecanismo, e aí eu vou e coloco outro. Tá? Não vai ter fundamento nenhum essa prescrição. Então precisa que você bota um de uma classe e que o médico coloque de outra classe para fazer um plus. Né? Então um lado, o outro. Né? O ideal é que para remissão, né, principalmente naquelas que são refratárias, é que se explore o máximo de mecanismo possível. Tá? São pelo menos 4. Então tentar explorar os 4 mecanismos para poder esgotar todas as possibilidades. A partir do momento que se tem refratariedade a qualquer classe, qualquer medicamento, então aí tem que se partir de fato para outras terapias, né? E fármacos, digamos assim, que não tem tanta utilidade hoje no Brasil. A utilidade que eu digo não é de ser útil, né? Só não tem uso difundido, na realidade. Não é bem utilidade, é uso difundido. Por questões se sabe aí, né, nosso próprio sistema ele impedia, né, que fosse utilizado droga, fármaco a partir da cannabis. Hoje já não tem mais esse problema. Então, para convulsões que são refratárias, né, que o paciente ele não tem uma diminuição das crises com medicamentos convencionais, então já se tem o canabidiol, tá? Que agora sim pode ser importado, né, e muita gente está conseguindo aí acionando a justiça para importar esse medicamento. A cannabis ela já foi, né, tirada só daquele rol de plantas que só tem toxicidade, agora ela entra também com atividade terapêutica. Isso não vem de muito tempo, vem de no máximo 2 anos para cá. Então, se iniciar aí com um só medicamento, caso não funcione, se introduz um segundo medicamento de outra classe ou mecanismo. A precaução ela fica no ponto de focar no perfil de segurança do fármaco em relação aos efeitos adversos. Então, ter muito cuidado no perfil de efeito adverso do fármaco. Muitos livros eles trazem um perfil de toxicidade. Só que vamos entender que em doses comuns, em doses corretas, em doses racionais, a toxicidade ela vai ser uma coisa mais não vai ser uma constante. A toxicidade ela geralmente vem com supradoses, né? Supradosagens, dosagens acima do máximo permitido. Então, ó, estimular o uso racional é necessário, orientar quanto aos efeitos adversos. É importante dizer isso ao paciente. É importante dizer o que, é que ele vai sentir quando ele usa o fármaco. É importante estimular a utilização. Isso faz o paciente ter adesão ao tratamento e a remissão das crises. Então, se o paciente ele nota que os efeitos adversos eles são muito pesados, né, que ele não vai reagir bem ou no começo ele vai ter problemas, o que, é que ele vai dizer? Ele vai dizer, não vou usar esse medicamento porque esse medicamento está me causando muito mal. Isso é comum a gente ver. Né? Isso é comum o paciente relatar, né? E a adesão farmacoterapêutica ela não existir por conta dos efeitos adversos. Né? E às vezes não é só a questão do medicamento causar os efeitos adversos, não é só isso que limita a adesão. É o uso que o paciente faz no seu uso correto. Tá? Então, você melhorar o uso, né? O horário certo, ó, eu estou sentindo muita dispepsia, estou sentindo muita náusea, muito enjoo. Então, tenta partir para um ponto que o paciente tente usar umas refeições, né? Tenta dizer ao paciente que isso aí é um quadro transitório, que depois ele vai melhorar. Então, isso parte também do nosso papel. Né?
Nosso papel é justamente orientar quanto ao uso. A gente é responsável também pela farmacoterapia, tá? Então a adesão ela passa também pela conscientização do paciente acerca do tratamento, né? Daquilo que ele vai trazer de bom, que precisa ser muito maior do que aquilo que ele vai trazer de ruim. Os benefícios eles têm que sempre superar os riscos. Aí eu sempre falo a vocês. E na farmacologia dos antiepiléticos, tá? Agora sim a gente vai entrar no nosso ponto-chave, na nossa parte principal. E a gente vai mostrar os grupos. E depois eu vou estar mostrando a vocês as classes, nesse caso, né, primeiro. E depois eu vou estar mostrando a vocês cada um de forma individual. Essa aula ela foi feita pelo livro Farmacologia Clínica, né? Deixa eu pegar aqui para vocês verem, Farmacologia Moderna, que é esse livro aqui, tá? Farmacologia Moderna, é um autor chamado Craig, né? Tá aqui a sexta edição, é Charles Craig e Robert Stitzel, tá? E ela foi feita também pelo livro Farmacologia Ilustrada e alguns pontos aí pelo Golan e pelo Hangdale. Então, é uma mistura de livros aqui que eu coloco para vocês, de bibliografias, e eu estou colocando mais a parte clínica mesmo dos grupos, tá? Iniciar então as 4 classes. A primeira delas a gente vai ter a mais conhecida, a mais usada, os agentes bloqueadores dos canais de sódio e voltagem independentes. A segunda classe que a gente tem os bloqueadores dos canais T de cálcio, né? Os canais aí que tem baixo limiar de voltagem. A gente tem vários outros canais de cálcio do sistema nervoso, tá? Coloca até o alfabeto, né? P, Q, R, S, T. A gente tem drogas que aumentam a ação do GABA, né? Elevam a atividade GABAérgica, e a gente tem outros mecanismos de ação ou mecanismos de ação desconhecidos, tá? Então, dentre os outros mecanismos de ação, a gente vai ter um que é o bloqueio dos receptores de glutamato, principalmente o receptor NMDA, e a gente tem alguns desconhecidos, que eu acho que eu coloquei somente uma droga aí para vocês, que ela é desconhecida, o mecanismo de ação, embora se saiba que na clínica ela tem atividade anticonvulsivante. Tá? O que não se tem ainda é um consenso. E na maioria dessas drogas, vocês vão ver que vocês pegam um livro, ele diz que tem atividade, que tem um mecanismo de ação assim, assim, assim. Aí você pega outro livro, ele diz que só tem um mecanismo. Tá? Então, nesse ponto, é importante que vocês conheçam o principal mecanismo de ação deles. Tá? Por exemplo, o que bloqueia o canal do sódio, o principal mecanismo dele é esse, por exemplo. Tá? Mas existem drogas que têm mais de um mecanismo. Então, nem os livros eles chegam a um consenso em relação a isso. Tá? Então, é importante que a gente entenda quais são os mecanismos possíveis. Tá? Porque se a gente for entender realmente, decorar qual a mecanização de cada um, nem se chegou a um consenso em algumas bibliografias, na maioria delas, tá? E constantemente se diz que não se sabe ao certo qual a atividade dele. Tá? Por exemplo, a gabapentina, até um dia desse, ninguém sabia o que ela fazia. Né? Achava-se que ela simulava a ação do GABA, só que não é. Tá? Totalmente descartada essa possibilidade. Ela é um análogo estrutural do GABA, mas do neurotransmissor GABA. Mas descobriu-se que ela não tinha uma ação GABAérgica. E aí? Né? Então são essas coisas assim que muitas vezes levam a gente, induzem a gente ao erro. Né? Mas vamos lá. Isso aqui eu trouxe para vocês esse material, né, uma forma da gente trazer uma espécie de um denominador comum. Né? O que, é que eu mais encontrei vasculhando todos os livros? Porque essa aula especificamente, ela é uma aula, é diferente da gente pegar um antihipertensivo e dizer, ó, ele age assim. Aqui não tem isso. Tá? Ele vai dizer 2, 3 mecanismos de ação. Vocês vão ver mais à frente. Deixa eu tirar a surpresa não. Então vamos para os bloqueadores dos canais de sódio e voltagem dependentes, primeira classe. Então o que é que a gente vai ter aqui? Ó? Vocês podem ver que a gente tem o exterior da membrana, vocês podem ver que a gente tem o citosol aqui, tá? E a gente tem o portão, ou seja, o canal, né, o gate, que está mostrado. Com a despolarização, então, há um movimento da alfa-hélice, né, que é essa subunidade aqui, que é a voltagem sensível, tá? E que nota, nesse caso, um potencial de ação chegando. E aí o que acontece? Essa hélice, ela meio que sofre uma alteração, tá? Com isso, o que acontece? O movimento da alfa-hélice abre o canal, que é o evento B aqui que vocês podem ver, e o sódio, então, ele vai penetrar a membrana, tá? Depois disso, então, os canais de sódio, eles entram em um período refratário, que a gente chama, tá?
período refratário, o canal então ele fica inativo. Vocês viram isso aí, essa questão do canal aberto, canal fechado ou canal inativo, que foi lá na aula de anestésicos locais, em que os anestésicos diziam a vocês que eles podiam agir no canal aberto ou no canal fechado de sódio, tá? E aí vejam, por exemplo, o que é que os fármacos eles fazem. Aqui o canal está aberto, tá? O sódio então ele flui para a membrana através desse canal e o fármaco aqui é a carbamazepina, a fenitoína, o próprio topiramato, a lamotrigina, o valproato, a zonisamida, eles bloqueiam esse canal de sódio de voltagem dependente, tá? Com esse bloqueio, então, a gente tem um bloqueio das despolarizações hipersincrônicas, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Que aquele excesso de despolarização que acontece vai ser bloqueado. E aí a consequência disso é uma inibição. É um evento de natureza inibitória, tá? Por isso que às vezes é mais importante você bloquear o canal de sódio do que propriamente você ir para o glutamato, tá? Porque pode ser uma atividade associada ao glutamato, sim, tá? Mas as populações de neurônio, quando os canais de sódio são bloqueados, elas são maiores, você tem um alvo maior, certo? Então aqui vocês vejam, né, a diferença que se tem na voltagem da membrana quando não se tem uma droga antiepilética administrada e agora quando se tem fenitoína, quando se tem carbamazepina, quando se tem o valproato de sódio sendo agora administrados, tá? Então vejam que os canais de sódio estão bloqueados. Os fármacos são eles: a fenitoína, a gente tem a carbamazepina, a gente tem a oxcarbazepina, a lamotrigina, o topiramato, a zonisamida e os derivados do ácido valproico, incluindo o próprio ácido valproico e todos os outros sais, o divalproato e o valproato, tá? Aqui vocês podem ver o nome de marca dele. Eu sempre foco nessas questões também porque quem quer ir para a farmácia, para a drogaria, vai ver isso aí todos os dias no seu armário de controlados, tá? São medicamentos que são vendidos com retenção de receita, não diferentemente seria, né? E eles são vendidos em receituário branco de 2 vias, certo? Eles têm um tratamento diferenciado, né, pela portaria 344/98. Você pode vender para mais tempo de tratamento do que as outras drogas. Os anticonvulsivantes eles têm essa diferença em relação às outras drogas. Se não me engano, agora 180 dias o receituário ele pode ser dispensado. Se eu não me engano, tá? Vocês procurem aí direitinho. Aqui a gente tem a fenitoína, né? Vamos iniciar por ela. O nome de marca aqui é o Idantal, certo? Ela é da classe das idantoínas, por isso que a gente tem aí o nome Idantal. Pode ser usado em convulsões tônico-clônicas generalizadas, que é o grupo 2E, lá naquela tabela que eu mandei para vocês, mostrei a vocês lá no início. Convulsões parciais com sintomas complexos, que a gente tem aqui o 1B, aquela tabela 1, o tipo B. Ela foi introduzida na prática em 1938, né, na prática clínica. Antes eram 2 classes somente de medicamentos usados, incluindo até o próprio fenobarbital, os barbitúricos. Só que se notavam que os barbitúricos eles geravam uma sedação muito grande, né? Eles estavam gerando a pessoa estava ficando muito sedada, estava ficando muito grog. Então a fenitoína ela veio para mudar isso. Há uma absorção lenta e complexa no duodeno, tá? Pode ser utilizada na forma oral ou injetável. Ela tem esse benefício. Portanto, ela está aí na emergência também para ser usada. Ela tem alta ligação às proteínas plasmáticas, tá? Então ela tem um volume de distribuição aí bem interessante também. A velocidade de metabolização ela é proporcional às concentrações sanguíneas da droga, e isso traz o que a gente chama de cinética de primeira ordem. Para as interações, ela pode interagir com inibidores enzimáticos, né, que aí tem a cimetidina, clorfenicol e a isoniazida, por exemplo. E esses inibidores enzimáticos eles podem gerar, no caso, uma elevação nas concentrações de fenitoína, como a gente já falou, uma interação da fase de metabolização na farmacocinética. Algumas reações adversas dela, tá? Tem muitas outras. A gente tem aqui o nistagmo, né, que os olhos nesse caso se movimentam em direções contrárias. A gente tem a diplopia, né, que você fica com a visão dupla. Aqui a ataxia, no caso você fica meio que
perde um pouco o controle do movimento. A gente tem esse quadro aqui que é bem presente, tá? O pessoal da odontologia trabalha muito com esse quadro, né, que é a hiperplasia gengival, que atinge em torno de 50% das crianças. Aqui a gente tem hirsutismo, que é o crescimento de pelo, tá? Principalmente em mulheres, né? Que homem já é natural ter mais. E aqui a gente tem a teratogênese. Vocês podem ver aí, como eu já falei, a deficiência de folato que a fenitoína pode induzir. E com a deficiência de folato, né, que muita gente aí até suspeita se o ácido fólico ele é importante ou não no período gestacional, ele é sim, tá? E a deficiência do folato ela pode levar a essa teratogenicidade aí que é a fenda palatina, tá? Vocês podem ver aí a criança, fenda palatina. Aí a gente tem a carbamazepina e a oxcarbazepina, tá? A carbamazepina e a oxcarbazepina são sem dúvida medicamentos muito utilizados. Essa carbamazepina ela é escolha para muitas situações. Ela vai ser usada em convulsões tônico-clônicas generalizadas. Ela pode ser usada em convulsões parciais, incluindo a complexa, a simples. Ela, porém, é contraindicada nas crises de ausência. Tá? Não é recomendado usar a carbamazepina nas crises de ausência. A absorção bastante lenta e errática, tá? Então não é aquele percentual tão se tem tanta previsão, com a meia-vida de 12 a 60 horas. A metabolização dela é hepática, gerando metabólito ativo, tá? Que também tem uma função anticonvulsivante. E as interações ela pode ser indutora enzimática sobre a fenitoína, a primidona, o fenobarbital, o ácido valproico e o clonazepam, que são todos esses medicamentos anticonvulsivantes. E drogas indutoras, elas podem diminuir a meia-vida da carbamazepina e sua concentração sérica, o que implica no reajuste de dose, tá? Então, ela tem bastante interação, inclusive a carbamazepina, muita gente prefere não utilizá-la por conta da quantidade de interações medicamentosas que ela gera. Por quê? Porque se você imagina, o paciente ele não usa só uma terapia anticonvulsivante, ele usa duas, três, e você usa uma carbamazepina, vejam aí o que ela pode gerar nas outras drogas. Ela pode ser indutora enzimática, então ela vai reduzir os níveis plasmáticos das outras drogas, elevando a velocidade de metabolização e a velocidade de excreção, tá? Aqui a gente tem a carbamazepina e a oxcarbazepina em relação às reações adversas. Eu coloco reações, aí muita gente vai dizer os efeitos. Efeito geralmente eu digo que é o fármaco que gera, e reação é que o corpo sofre. Então eu trato mais como reações adversas. A gente pode ter uma hiponatremia, que é uma queda nas concentrações do sódio, é bloqueadora, né? Sonolência também, o paciente pode ter. Então isso aí já se recomenda um cuidado para operar máquinas pesadas. Né? No próprio trabalho a pessoa pode ter uma queda de rendimento. Incoordenação, mais uma que a gente colocou como ataxia lá no outro. Aqui, diplopia, visão dupla também. Hepatoesplenomegalia, tá? E a gente tem aqui as vertigens e as náuseas, tá? A carbamazepina pode gerar isso. Aí você pode perguntar, carbamazepina e oxcarbazepina, tá? Aí você pode perguntar, e o que é que tem de diferente entre carbamazepina e oxcarbazepina? Vamos ver. Isso aí eu coloquei, tá? Importante, para que quando vocês cheguem lá na farmácia, vocês não vejam, por exemplo, que só é a caixinha que é diferente ou o nome não. Por incrível que pareça, né, ou não tanto, a Novartis é dona das duas patentes, ou era, né, porque já deu tempo aí, e Trileptal e Tegretol são os nomes de marca mais associados às duas drogas, a carbamazepina e a oxcarbazepina. E vocês veem que a diferença estrutural ela é muito pequena, é por isso o nome OX, tá? Vejam aqui que ela tem uma dupla O no anel central, tá? Não sei nem o nome disso aí direito, porque faz muito tempo que eu estudei. Mas aqui a gente tem essa molécula da carbamazepina e aqui a molécula da oxcarbazepina. Veja que as diferenças são mínimas. Pelo fato das diferenças serem mínimas, né, é o que a gente tem então. Ó. Química e farmacologicamente são relacionados. Usos clínicos, efeitos adversos e tolerabilidade sem diferenças consistentes. E aí, qual a diferença? Está dizendo aqui que clinicamente, quimicamente
clinicamente, efeito adverso e tolerabilidade são parecidos. Qual é a diferença então? A diferença está o menor preço, a carbamazepina é mais barata, e a oxcarbazepina que tem menor potencial de indução enzimática. Então, se chegar alguma vez alguém a questionar vocês, vocês digam, ó, a carbamazepina é mais barata, porém a oxcarbazepina ela gera menos interações medicamentosas do que a carbamazepina, tá certo? Então, menor potencial de indução enzimática, consequentemente, ela na politerapia, né, com 3, 4 fármacos anticonvulsivantes, acaba sendo melhor usar a oxcarbazepina do que a carbamazepina. A lamotrigina, que é a droga do Lamictal, ela vai ter uso em convulsões tônico-clônicas generalizadas, em convulsões parciais também. A absorção ela é completamente absorvida pelo trato gastrointestinal. Concentrações máximas ela alcança em 2 a 5 horas. Meia-vida de 24 a 35 horas, uma meia-vida aí bem prolongada, isso é bom. Ela vai atuar em canais de cálcio voltagem dependentes também, tá? Então veja, já começou aí mais de um mecanismo. A gente está falando nos inibidores de canais de sódio, mas ela atua também nos canais de cálcio voltagem dependente. Ela é bem tolerada em idosos devido à baixa incidência de reações adversas. Tá? Isso é importante para o idoso, né? Porque imagine, o cara já usa esse medicamento aqui e toda aquela polifarmacoterapia lá da síndrome metabólica, vê a bronca, né? Ela não vai inibir ou induzir isoenzimas do citocromo, tá? Então isso é bom para as interações que não acontecem. E ela é biotransformada por glicuronidação. Isso é importante considerar porque adiciona-se um glicuronídeo a ela e ela vai para a fase 2 da metabolização. Não mexendo com a 1, então o risco dela gerar interações medicamentosas é menor. Tá? Porque a glicuronização ou glicuronidação já é a fase 2 da metabolização. A fase 1 lá que é mais de boa, tá? Que é mais complicada por conta do citocromo. Mais de boa é a fase 2. Ela, reações adversas dela, a gente vai ter ataxia, de novo, a gente vai ter a diplopia, visão dupla, e a gente vai ter erupções cutâneas graves, que é o ponto-chave, é o ponto principal das reações adversas que a lamotrigina vai gerar, tá certo? O topiramato. O topiramato ele tá aí, ele tem 3 mecanismos associados, tá? Embora os livros eles tragam como um também, mas ele tem 3. Ele pode ser bloqueador dos canais de sódio, voltagem dependentes, que é onde a gente incluiu lá aqui. Ele pode bloquear correntes de cálcio, tá? Um segundo mecanismo. E ele pode também aumentar, elevar a atividade GABAérgica. Então são 3 mecanismos de ação considerados por topiramato. Vai ser usado em convulsões tônico-clônicas generalizadas, em convulsões parciais com sintomas complexos. Pode ser usado também no tratamento da enxaqueca, tá? A eliminação ela é renal, capaz de diminuir as concentrações de etilenoestradiol. Olha aí a bronca já acontecendo, tá? Se ele diminuir as concentrações de etilenoestradiol, é importante que a pessoa que esteja tomando esse medicamento, ela tente outros métodos contraceptivos quando vai utilizar esse medicamento. Por quê? Lógico que o método contraceptivo ele oferece muito mais opções do que o próprio fármaco anticonvulsivante. Que, por exemplo, se deu certo o topiramato com ela, né, se ela está bem adaptada, então é melhor que ela troque o método contraceptivo do que ela troque o anticonvulsivante, tá? Então, nesse caso, a gente tem a necessidade, né, de uma troca de método contraceptivo. Então, tenta, por exemplo, o dispositivo intrauterino, tá? Que não tenha na molécula, na sua constituição, o etilenoestradiol, tá? Que é, sem dúvida nenhuma, um medicamento aí excelente, né, para contracepção. Então, é importante considerar que alguns fármacos também, alguns anticoncepcionais, eles não têm etilenoestradiol na sua composição. Né? Vide aí, por exemplo, as minipílulas, né? Os fármacos aí usados por mulheres que amamentam, que não pode ter nenhum derivado estrogênico, tá? Ela pode utilizar, por exemplo, o implante, né? Que é colocado aqui no tecido subcutâneo. O implante ele não tem estrogênio na sua constituição, então é importante considerar que a queda do nível de estrogênio pode diminuir a eficácia do fármaco contraceptivo. Então,
Se ela usou um estrogênio e um progestagênio, pode ser que eles dois aqui tenham a eficácia. Então, se você diminuir a eficácia de um, o outro pode não dar conta. Tá? Pode ser isso também. E as interações a gente tem aqui a inibição do citocromo da enzima citocromo 2C19, ele vai gerar, e ele pode ser induzido, pode ter seu metabolismo induzido pela fenitoína e pela carbamazepina. Tá? Então, nesse caso, é importante não utilizar esses três fármacos juntos, ou dois desses juntos, fenitoína com topiramato e carbamazepina com topiramato, por conta da indução enzimática que a fenitoína e a carbamazepina geram. Ah, Danilo, mas se eu quiser só carbamazepina, era mais seguro do que a carbamazepina. Reações adversas: sonolência, insuficiência, aliás, cálculo renal, né? Aí eu acabei falando de insuficiência, mas cálculo renal, nefrolitíase, pedra nos rins, glaucoma, tá? Aqui, parestesia, são extremidades frias, formigamentos, e aqui, hipertermia, ou seja, aumento da temperatura corpórea. A zonisamida praticamente não é mais usada. A gente tem aí uso em convulsões tônico-clônicas generalizadas, parciais com sintomas complexos e mioclônicas, tá? Meia-vida longa de 60 horas, veja que a maioria deles tem meia-vida longa. É capaz de atuar em canais de cálcio tipo T também, tá? E ela vai ser biotransformada pela enzima citocromo P3A4, 3A5 e 2C19. Reações adversas: cálculos renais e hipertermia são as principais relacionadas. O ácido valproico e seus sais, o ácido valproico ele é usado para as crises de ausência, tá? Então isso traz também um bom uso no público pediátrico, em convulsões mioclônicas também, em epilepsias tônico-clônicas generalizadas também, em convulsões parciais com sintomas complexos também, tá? E ela tem dois outros mecanismos associados. Ela pode elevar a atividade de GABA e pode inibir canais de cálcio tipo T, certo? Ela também tem esse mecanismo associado. Ela pode dizer até que ela tem mais mecanismos de todos, aí ela dá as campeãs. Ela gera alta ligação às proteínas plasmáticas, podendo haver interações, inclusive, né? Aquela interação que a gente falou de deslocar do sítio ligante da proteína. Ela vai ser bem absorvida pelo trato gastrointestinal. No caso ela por ter alta ligação às proteínas, ela pode ser deslocada por outros fármacos, tá? Essa droga aí, o ácido valproico. Ele vai ser inibidor sobre o próprio ácido valproico, então ele pode gerar uma inibição enzimática sobre ele próprio, porque ele inibe a enzima que metaboliza ele próprio, então os níveis aumentam. Ele pode inibir a metabolização do fenobarbital, o que pode gerar no paciente uma sedação maior do que eu deveria, né, uma sonolência elevada. Sobre a primidona também, que é um fármaco que vai ser convertido ao fenobarbital. Sobre a carbamazepina e sobre a fenitoína, ela também pode ser inibidora enzimática. Tá? Então pode elevar os níveis desses fármacos na corrente sanguínea. Reações adversas. Ela pode gerar hepatotoxicidade, tá? Isso é muito importante aí, isso é um dado bastante significativo do ponto de vista clínico. Pode gerar queda de cabelo, pode gerar aumento de peso e pode gerar aqui teratogenicidade, principalmente formação do tubo neural, se a mulher que utilizar for no primeiro trimestre de gestação, é o que é mais encontrado clinicamente. Isso pode gerar então esse problema que é chamado aqui espina bífida, vocês podem ver aqui nesse bebê. As drogas que elevam a atividade do GABA, eu não vou parar muito nelas porque a gente já viu lá nos ansiolíticos. São elas, a gente vai ter aqui elevando a atividade do GABA, né? A gente pode ver o sítio ligante aqui do GABA, né, do agonista dele, aqui o sítio ligante do antagonista, aqui o sítio ligante dos barbitúricos e aqui o sítio ligante dos benzodiazepínicos, né? O antagonista aqui que é o flumazenil, aqui o local onde o próprio GABA se liga, que é a subunidade beta, onde os benzodiazepínicos se ligam, que é a subunidade alfa, e aqui onde os barbitúricos se ligam, né, que é um sítio diferente de qualquer outro. Os benzodiazepínicos são usados três principalmente: o lorazepam, diazepam e clonazepam. Outros são usados sim, só que esses três são os principais. A elevação da inibição por ação em GABA-A,
podem ver, né? Então a atividade GABA é elevada. Pode ser usado em convulsões parciais, em crises tônico-clônicas generalizadas e mioclonias. E o mecanismo é a elevação do influxo de cloreto ou cloro por aumento do número de abertura de canais, gerando hiperpolarização. A absorção ela é alta pelo TGI, podem ser usados inclusive principalmente o diazepam intravenoso em emergência. E o lorazepam ele tem uma menor meia-vida que o diazepam. Tá? Isso é importante dizer aqui porque ele vai gerar menos efeito prolongado do que o diazepam. Certo? Então, ele prolonga menos o efeito porque a meia-vida ela é menor que a do diazepam. O diazepam ele tem uma duração mais elevada. Aqui os efeitos adversos que a gente tem, reações adversas, a gente tem sonolência, a gente vai ter a dependência e a tolerância. Né? O grande problema deles aí, sem dúvida, é a dependência e a tolerância. O paciente fica realmente dependente física e psiquicamente dos benzodiazepínicos. E a teratogênese também pode acontecer, então eles são contraindicados na gestação, durante a gestação. Fenobarbital e primidona são aí os barbitúricos. A gente tem a elevação da inibição por ação em GABA também. Podem ser usados em convulsões parciais, em crises tônico-clônicas generalizadas. Eles são efetivos por via oral, sendo metabolizados por enzimas microsomais hepáticas, ou seja, geram interações. Eles vão elevar o influxo de cloro-cloreto, mexendo no tempo de abertura dos canais de cloreto. Tá? O outro é no número de abertura, esse é no tempo de abertura, gerando hiperpolarização pelo influxo de cloreto ter acontecido. A primidona, dentro do organismo, ela se converte a fenobarbital, que é justamente o que determina a eficácia desse fármaco, tá? É a transformação ou biotransformação em fenobarbital. E podem também bloquear receptores de glutamato, tá? Então vejam que são bem poucos aí que mexem com glutamato. As reações adversas são sonolência, sedação, ataxia, aqui erupções cutâneas graves, tá? São as principais conhecidas aí. E nesse caso, né, são fármacos mais usados para esse ponto aqui mesmo, que é a ação anticonvulsivante. Visto aí que na ansiedade, eu já falei a vocês, poderia gerar um abuso, e são fármacos que têm uma certa segurança mais reduzida em relação aos benzodiazepínicos. Os bloqueadores de canais de cálcio, a gente vai ter o canal de cálcio aí sendo fechado. Os principais são valproato e etosuximida. A etosuximida é o principal fármaco utilizado em crises de ausência. Gera redução nas correntes de cálcio de baixo limiar ou corrente, que é o que a gente chama de transiente. E pode ser associada a outras drogas em pacientes com mais de um distúrbio convulsivo. Podem ver aqui a etosuximida, tá? A molécula dela. E aqui o medicamento Zarontin. Ela vai gerar no paciente sonolência, pode gerar náuseas, pode gerar emagrecimento, anorexia, tá? A etosuximida. A gente tem a tiagabina, que é para o tratamento de crises parciais complexas, o bloqueio da recaptação de GABA para as células da glia e neurônios pré-sinápticos, liga-se 95% das proteínas plasmáticas e pode gerar tontura, sonolência, nervosismo, náusea, confusão e distúrbios gastrointestinais. Isso é a tiagabina, tá? Então vejam que ela mexe na atividade do GABA, né? O que ela vai fazer nesse caso acabou ficando fora aqui do tópico do GABA, mas ela vai inibir a recaptação do GABA para as células da glia por neurônios pré-sinápticos, ou seja, mantém o GABA na fenda sináptica, elevando sua atividade. A vigabatrina também mexe com o GABA, tá fora aí do canal de cálcio, mas ela mexe mais com o GABA. Tratamento de convulsões parciais, ela vai gerar um bloqueio irreversível da enzima GABA transaminase, tá? E eleva a concentração do GABA no sistema nervoso central. Vocês podem ver aqui, tá? Há um bloqueio da enzima e aí o GABA ele se eleva lá no sistema nervoso. As reações adversas são defeitos no campo visual irreversíveis, encefalopatia, psicose, fadiga, ganho de peso, sintomas depressivos e agitação, principalmente em crianças. Outros mecanismos. A gente tem a gabapentina, para finalizar aqui já, uso em crises parciais, tá? Não tem metabolismo hepático, então isso é importante porque não tem tanta interação medicamentosa, né, de indução, de inibição.
excreção renal, evitar em pacientes com insuficiência, e vão agir modificando também canais de cálcio, tá? Além disso, o uso em epilepsia mioclônica juvenil, tá? E não tem interações significativas, como já falei a vocês, por não mexerem com as enzimas hepáticas. Tá, aqui então a sonolência, pode gerar incoordenação, insônia, aumento do apetite e vertigens. Tá? Isso é o que a gabapentina faz. E por último, o levetiracetam, deixa eu fechar aqui um pouquinho. O levetiracetam, ele é um fármaco aí usado em crises faciais, em crises mioclônicas, em crises tônico-clônicas generalizadas, refratárias ou não, e o mecanismo dele ainda está desconhecido. Então ninguém sabe se ele mexe no canal de cálcio, se ele mexe nos canais de sódio, se ele aumenta a atividade do GABA, se ele diminui a atividade do glutamato. Porém, sabe-se que ele tem que ser evitado em crises de ausência, ele não possui metabolismo hepático e a excreção dele é renal. O fármaco mais novo aí, esse medicamento aqui chamado Keppra, tá? Os efeitos adversos são sonolência, vertigens, emagrecimento, anorexia, insônia também pode gerar isso, sonolência e insônia no mesmo rol, porque em alguns pacientes ele pode causar uma coisa ou outra. Erupções cutâneas aqui e tosse, tá? Outras utilizações deles a gente vai ter transtorno bipolar, valproato, lamotrigina, carbamazepina, oxcarbazepina e topiramate, profilaxia da enxaqueca, valproato, gabapentina e topiramate. Na ansiedade, a gabapentina pode ser usada, e na dor neuropática a gente tem gabapentina, pregabalina, carbamazepina e lamotrigina, tá? Na gestação, a gente pode ver que existe a teratogênese, que eles podem causar, fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, fenobarbital, valproato e benzodiazepínicos. Esse valproato principalmente, por isso que eu coloquei aqui em caixa alta e negrito. E tem um artigo sugerido aqui para vocês do ano 2008, um pouquinho velho, mas vale a pena ler, que é o tratamento de gestantes com epilepsia, o papel dos medicamentos antiepiléticos clássicos e novos, tá? Vocês vejam aqui que os principais problemas são justamente a fenda palatina e a malformação do tubo neural. A malformação no tubo neural. Ou má formação, né? Está errado aí. Aqui um mapa mental para vocês depois analisarem. Então, vou deixar aí para vocês. E por último, uma fase dizendo o seguinte: existe o risco que você jamais pode correr e existe o risco que você jamais pode deixar de correr, tá? Um desses riscos é aprender cada vez mais. Então, um abraço a todos. Aí estão meus contatos, tá certo? E a gente se encontra aí na próxima aula, a aula que vai tratar dos fármacos, né, para as doenças gástricas, né, a farmacologia gástrica, tá certo? Um abraço a todos e a gente se vê.